já saiu no início da gestão do Augusto. Ou seja, o Augusto também ficou devendo alguma coisa para ele, né? Todo mundo ficou devendo no Corinthians, né? Todo mundo tem que receber. Não tem anjinho, né? Aí. Não tem anjinho. Fala, Fabiani, tem novidade aí no caso? Tudo bom, Capri? Boa noite pra Boa você, noite. todos os amigos aqui do Esporte em Debate. Tem novidade, vocês que estavam chegando no estúdio agora, vocês viram que eu tava no telefone, eu tava conversando com uma pessoa da defesa do Matias Rojas, que certo. me confirmou a informação. De fato, a Corte Arbitral do Esporte notificou tanto o Corinthians quanto a defesa do atleta a respeito da decisão, e o Corinthians responsável por indenizar o Rojas em 41 milhões de reais. Seriam 40 milhões de reais. A defesa do Rojas entrou com um pedido reconhecendo que eram 36 meses restantes no contrato e não 35, como previsto inicialmente no processo. Então, 1 milhão foi acrescido. Eles ainda pediram 13º e férias, que o Rojas teria direito, mas como a Corte Arbitral do Esporte fica na Suíça e o 13º e as férias não são previstas na legislação local, não foram incluídos. Então, subiu para 41 milhões. O Corinthians tem 45 dias para acertar esse valor, ou pagar à vista ou apresentar um acordo com a defesa do Rojas. Após esses 45 dias, se não houver acordo ou pagamento, cabe à defesa do Rojas notificar a FIFA que não recebeu e sugerir uma punição disciplinar, que costuma ser o transfer ban quando isso ocorre numa primeira instância, como seria esse caso. Então o Corinthians teria 2 transfer bans a resolver. O que tem de notícia boa para o torcedor do Corinthians é que a equipe do Rojas está disposta a chegar a um acordo por um parcelamento, enfim. A diminuição do valor pode descartar. O Corinthians vai ter que pagar 41 milhões de reais. Não aceita reduzir. Pago à vista, vai. Invariável. Pago 20 milhões à vista, quer? Invariável. Não, A não O Corinthians tentou fazer isso com o Santos Laguna e os caras disseram que não, né? Pra pegar um desconto do Félix Torres. Né? Para o Santos Laguna, o Corinthians queria pagar 70% à vista e o resto parcelado em 5. Com o Rojas, pode ocorrer o parcelamento e ele está disposto a ouvir o que o Corinthians tem a oferecer. Na semana retrasada, o Osmar Stabile sugeriu um parcelamento até o final do mandato do Stabile. Então, 1 ano e meio de parcelamento. Isso foi prontamente descartado. A tendência é que o máximo que essa equipe do Rojas possa se flexibilizar seja um parcelamento até fevereiro. Por quê? Porque para o Corinthians pouco vai mudar receber um transfer ban daqui até fevereiro, certo? Por quê? Não vai poder contratar com a janela fechada, na maior das hipóteses consegue inscrever o jogador a tempo hábil para isso. Então a possibilidade de um parcelamento até fevereiro. E quando eu fiquei sabendo dos bastidores sobre essa punição, fica ainda mais estarrecedor, porque quando há poucos dias da gestão Augusto Melo iniciar, no começo de 2024, a equipe do Rojas já tinha argumentos jurídicos para rescindir o contrato. Mas aquela rescisão seria correspondente a todos os valores que ele deixou de receber e não os que ele tinha a receber. Então, se no dia 22, 23 de dezembro o Corinthians o Corinthians acata a decisão do Rojas sair, seriam 8 milhões de reais que o Corinthians teria a pagar, que seriam os salários e as luvas dele de julho até dezembro. O Corinthians falou, na figura do Augusto Melo, que iria honrar os seus compromissos, chegou a um acordo, pagou esses 8 milhões e como acerto com essa equipe do Rojas, eles falaram, se a gente atrasar uma das parcelas que a gente deve a vocês podem rescindir e a gente paga tudo que ele tem direito a receber. Então o Corinthians poderia pagar só 8 milhões de reais, fez um acordo mal feito e agora deve 41. Então, quer dizer, a conta de 8 para 40, fazendo uma conta rápida, 8 vezes 5. 5 vezes. 5 vezes. Porque deixou de honrar um outro pagar acordo. uma mixaria perto do montante de agora. Olha, o Corinthians é Quem que deixou de honrar esse valor? Não, sim, mas quem que era? Esses 8 milhões, gestão do Ilho, porque eram salários finais da gestão do Ilho. Aí o Augusto poderia aceitar a liberação do Rojas e pagar esses 8, mas ele fala, não, vamos parcelar esses 8. Se eu atrasar uma dessas parcelas, vocês podem rescindir e eu pago tudo até o final do contrato. Não cumpriu o acordo 2027. O acordo foi feito pelo Duílio e quem não cumpriu foi o... Ele contratou o atleta e não pagou. Isso. O Augusto fez um acordo alegando que iria pagar e se não pagasse a multa seria muito maior. Também não cumpriu. Sim. Exato. Foi uma problema dos sucessão dois, de incompetência. Vocês já ouviram e falar má fé, não é? no André Cury, né? O André Cury é o empresário do Yuri. Ele veio aqui no programa do Neto. O Yuri veio aqui, enfim e tal. A gente bateu bastante no Yuri e depois falou, não, Yuri, parabéns, né? Que você fez uns gols importantes, salvaram o Corinthians aí e tal. Aí no off, que é sempre legal, né? No cantão ali, o André Cury tá aí, pode confirmar. Falou, pô, Quesada, eu já fui chamado umas
3, 4 vezes lá na gestão do Duílio. Agora mais umas 2 vezes com o Augusto. O Corinthians me deve uma grana. Toda hora é essa conversa. Não, vamos parcelar, vamos pagar. Aí ele falou que explodiu um dia lá. Falando, vamos fazer o seguinte, vocês me devem X. Como é que vocês querem pagar esse negócio que vocês me devem? 10, 20, 30, em parcelas, 30 anos, 40 anos. Escolhe aí. Escolhe. Aí escolheram. Ele até me explicou lá, nem sei quantas parcelas. Pagaram a primeira. A segunda já não pagaram mais. Então, cara, depois esse cara da bravata, que foi o último presidente aí antes do Stabile, veio falar em credibilidade. A entrevista histórica que ele deu pra você, pro Pretzel e pro Capelanes, ele falou credibilidade 27 vezes. E os amigos do portão pra fora, mais cara, umas 15. Quem acredita no Corinthians? Sério mesmo. Quem com o mínimo de cerebelo acredita no Corinthians? Sério, não dá pra acreditar. Não dá. Esses caras não poderiam mais entrar no clube. E o Félix Torres são 40 milhões também? O Félix Torres seriam 33 milhões, acrescidos de juros e multa foram para 40 milhões de reais. Que então absurdo são 80 isso, que o Corinthians tem que pagar. Que Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, ele vai ganhar cerca de 100 milhões juntando tudo. Ele vai deixar 80 com esses 2 jogadores. Pra não tomar um transfer ban na sequência. E os 20 que sobram não pagam a folha salarial do clube. Não pagam o próximo mês. Não paga o 13º de dezembro, quando for o título. Nem em janeiro, que os caras só estão metade do mês Não, trabalhando. qualquer dinheiro que entra na conta do Corinthians entra e sai automaticamente. Ou seja, 2,5 bi de dívida. Ou seja, não tem como ficar dinheiro. Exclusivamente da gestão. Do Corinthians. Acabou. Agora, o que dá para destacar é que foi elogiada nessa conversa que eu tive agora há pouco a postura do Stabile em tentar ser um conciliador e que o Augusto Melo não respondeu a uma série de e-mails alertando-o dessa situação e que a falta de comunicação foi o que provocou o processo e que o Stabile está sendo um pouco mais solícito em buscar uma solução. Isso irrita mesmo, né? O cara precisa receber, tenta uma comunicação. E-mail, tem que pessoal, passar e-mail para umas 6, 7 pessoas. O pessoal não responde nem um e-mail. Cara, você tá me devendo, só responde. Companheiro, não vou pagar. Me ajuda aí. Mas nem o me ajuda aí. Nada. Não responde, nada. despreza. Não existe isso. Isso é Corinthians. Isso é Corinthians, esse é o dirigente do Corinthians, né? Os dirigentes que colocaram o Corinthians nesse buraco. O buraco que não vai ser possível tirar. Essa dívida o Corinthians não vai conseguir pagar. É impossível. Com um papagaio estourando todos os dias, não tem como pagar isso. 2,5 bi de dívida, mais esses pepinos aí que todo dia caem lá no Parque São Jorge. Tem o financiamento do estádio ainda, né? Que, tava vendo o jogo. Não, tava vendo hoje aí, o Corinthians está tentando... Então, o Corinthians está tentando diminuir a taxa de juros do estádio. Não vai resolver. Dá pra IPCA. Quanto eles acham que vai mudar? Tá tudo bem, vai. Vamos fazer um acordo aqui, vamos mudar a taxa de juros. Esse é o juro do estádio. Não vai resolver o problema do Corinthians. Vai terminar o ano com acima de 3 bi. O melhor negócio hoje, o melhor investimento que tem hoje, aqui ninguém é especialista em investimento, como esses caras estudam aí, né? Mas o melhor adoraria ser. Eu também gostaria, eu trataria melhor do meu dinheiro, Denis. Mas é o seguinte, até porque eu também não entendo nada de investimento, porque eu tenho pouco dinheiro, né? Quem tem que entender de investimento é quem tem muito dinheiro, né? E o Corinthians tem muito dinheiro. Mas o melhor investimento, sabe qual é? É emprestar dinheiro ao Corinthians. Porque tem empresário que emprestou 1 milhão, que eu sei, e o negócio já está em 10. Qual é a aplicação no mundo que o cara bota 1 milhão e depois de um tempinho aí dá 10? Né, Lelê? Ou quando vai receber, né? Aí, quando vai receber eu posso isso? acreditar, sem citar nomes, porque eu não quero tomar processo, mas eu posso acreditar que a rachadinha toma conta do Corinthians há muito tempo. Porque será? Eu não sei, eu tenho esse receio. Peraí, não, acho que não. Não, porque não é possível. Como que se explica um negócio desse? Cada vez mais no futebol. Rachadinha? Mas que isso? E a gente não precisa citar nomes também. Cada vez mais no futebol tem caras que aparecem do nada, ninguém sabe quem são. Do nada, né? O cara aparece lá como conselheiro, daqui a pouco ele entra no futebol, vira diretor de futebol, vira executivo, não sei o quê, eles entram com um investimento, vamos lá, 2, investimento mais 2, eles saem com mais 50. E do nada, alguns não são remunerados, né? Entram com imposto de renda comum e saem milionários, certo? Não venham me contar a história da carochinha aqui, só isso agora.
Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, esses caras não podem mais pisar. André Sanches, não podem mais entrar no clube. Esses caras têm que ser proibidos, têm que ser banidos do clube e não acontece absolutamente nada. E outra, uma vez foram votar ou foram criar, lembra, que os dirigentes seriam responsabilizados por suas gestões, né? Isso aí passou da hora, perderam a mão de fazer isso, para deixarem de serem responsáveis, para exatamente não fazer isso que eles fizeram, deixar de pagar um cara, certo? Já a lei hoje é do jogador e do empresário. Então, quando a gente diz que o jogador é safado, não. O jogador ele tá na dele. Eu tô em casa. Eu tô parado, tô em casa. Os caras me convidam, querem me pagar 1 milhão por mês, por 5 anos de contrato. Eu não vou aceitar pra jogar no Corinthians? Eu tô lá. Agora, passam 5 meses, eu não recebo 1 mês. E qualquer um de nós aqui que se ficar sem receber 1 mês ou 2 aqui, vai ficar legal? Vai ficar, viu, sem nenhuma satisfação do clube, certo? Também não, cara. Então é o seguinte, ó, botar só na conta do jogador, eu sei que a gente não tá fazendo isso, também é uma sacanagem, porque hoje a lei tá do lado deles. Quando não muito, o jogador vai receber um salário que ele já não tem mais como valor de mercado, que tem um monte de jogador em fim de carreira, que fecha contrato por 600, 700, até 1 milhão por mês. E aí entra a rachadinha também, porque todo mundo sabe que o jogador não tem mais condição de atingir no mercado um salário tão alto, e uma parte do salário fica no meio do caminho. E às vezes um vazio. Fica ali, né, sem a gente saber onde é. Agora, o Prédio tem razão, só que eu acrescento uma coisa e vou pedir pro Michel não colocar aí a trilha, aí a vinheta e tal. Não, peraí, se for... Não, eu acho tudo bacana. Peraí, Michel. O tamanho da bobagem. Fica atento aí, Michel, vamos ouvir. É uma bobagem, mas eu vou falar. O Prédio tem razão, esses caras não devem mais pisar no Parque São Jorge, mas eu quero saber o seguinte, e o dinheiro, onde está o dinheiro? O dinheiro volta pro clube? Qual dinheiro? O dinheiro que esses caras, porventura, ficaram, tomaram... Essa é uma boa pergunta. Para que existe o Conselho de Orientação Fiscal? É isso? Para que existe uma lei que é maior? Claro. Se o cara desviou e comprovadamente desviou o dinheiro do clube, vai atrás do dinheiro. Não tem político que já devolveu o dinheiro aí? Então que não vai devolver 1 bilhão. Mas se devolver 100 milhões já paga e os dois transferem. O que vocês acham de 3 desembargadores votarem a favor do uso do cartão corporativo para fins pessoais por parte do André Sanches? Eu ia complementar. Então, fecha o Conselho de Ética, o Conselho de Orientação Fiscal, quando 3 desembargadores, que na minha cabeça são a última instância da lei, quando esses caras concordam que um parceirão, um parça, um amigo, né, lese o clube, pra onde é que vai o Corinthians, cara? Não tem caminho, não tem solução. Não tem solução. O que disse o Quesada sobre clube ser reembolsado desses valores, dos órgãos internos não dá para esperar nada pelos motivos que o Pretzel falou. Mas o Ministério Público pediu que os dirigentes envolvidos no caso Vaidibet reembolsem o Corinthians em 40 milhões de reais. E o André Sanches, no caso dos cartões corporativos, o Duílio também, caso vá adiante, é um pedido do Ministério Público que eles reembolsem. Nesse caso do Augusto, acho que os 40 milhões seriam muito bem-vindos, comprovadamente utilizados para lavagem de dinheiro. A esperança do Corinthians é o público externo, é a justiça. Porque lá dentro, o Conselho do Corinthians passou anos vendo os absurdos cometidos pelas sucessivas gestões e não fez nada. Os conselheiros chancelaram os absurdos que colocaram o Corinthians nesse buraco. Essa dívida de 2 bilhões e meio de reais. Ano após ano aprovando os absurdos. Exatamente. Ano após ano. Aí você chega lá agora, mas essa gestão aqui é nova, a gente não estava aqui, mas tinha um monte lá. Tinha um monte. Tem vitalícios. Tem um monte. O Conselho do Corinthians foi o grande responsável por chancelar esse absurdo em que o time está enfiado. O grande responsável. Os caras que tinham o poder de limpar a área, de tirar, tá errado, estão gastando errado, estão metendo os pés pelas mãos aí, precisa acabar com essa farra. Ninguém fez nada, absolutamente nada. Deu no que deu. Aí agora uma dívida impagável do Corinthians. Capri, não para por aí, né? Além da situação que a gente está discutindo aqui do Rojas e do Félix Torres, Fabiane, tem mais 2, né? Tem, Quesada. Mais 2 que acionaram o Corinthians e são casos que o Corinthians trata, inclusive consta no balanço como perda provável, porque causa trabalhista, você não vai ganhar na justiça, dever o salário tem que pagar, não tem segredo. São 23 milhões de reais ao Talheres da Argentina por parcelas atrasadas na compra do Garro.
O presidente do Talheres, inclusive, veio a público, isso é muito importante, falando que só aceita o valor à vista, que caso isso não ocorra, o que ele interpreta como mais justo seria o rebaixamento do Corinthians. E isso está previsto na comissão disciplinar da FIFA. O clube para qual o credor pode pedir o rebaixamento, e aí a FIFA pode acatar ou não. Rebaixamento, perda de pontos e transfer ban. 23 milhões ao Talheres pelo Garro. E Quer receber à vista. Para receber à vista. Real? Reais. Reais. E 6 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 1 milhão de euros que ficaram em atraso por um dos empréstimos do Maicon. Então são 29 milhões, com 41 do Rojas, Só são 70... Só papagaio. Pô, Só acabou papagaio o vão, prêmio. só papagaio vão cair todo dia. Brasil, tá? É uma bomba de 110 para explodir na FIFA. Aliás, Não, falta. não. Já falta. Vai ter que inteirar 10 milhões do prêmio da Copa do Vai ter Brasil. que ganhar, ganhar a Copa do Brasil e ganhar algumas partidas de um Paulista do ano que vem antecipadas aí. A chance do Corinthians é tentar enfiar naquela PEC que eles estão brigando lá no Congresso Anistia. os Anistia. devedores. Anistia para os devedores eu acho do boa essa futebol. Fazer um lobby lá, sabe essa PEC dos bandidos aí? PEC da bandidagem, PEC não sei das quantas. Dá pra incluir clube devedor na PEC da bandidagem aí? É a única chance. Tem que incluir nas duas PECs. A da Em blindagem, todas. a da blindagem Da para ninguém ser blindagem. processado pelo Ministério Público Isso. e da anistia para anistiar essa continha toda que vem chegando. É só esse o caminho pro Corinthians. Não tem outra Acho que Você saída. não deveria dessa ideia, porque você sabe que no Brasil algumas ideias que a gente dá, os caras... É anistia Abraço, ampla, né, geral e restrita pros clubes caloteiros. Eu vou lançar aqui a campanha. Como é que é? Anistia ampla, geral e restrita para os clubes caloteiros. Zera a dívida, zera todas as picuinhas jurídicas, dirigente que está enrolado com a justiça, tá zera tudo, tá falando acaba corporativo, cartão corporativo, rachadinha. acaba tudo. É anistia ampla, geral e restrita para os clubes. Estádio devem. não pago também Tudo, já tudo, deu. entra tudo. Estádio, Tá falando tudo. do Corinthians, mas se tiver uma boa parte dos dirigentes aqui, os caras vão lá com a bancada da bola. Pô, eu tô dando, acho que eu tô dando uma ideia ruim aí, hein? O Profut foi uma vitória deles também, né? Para Foi, jogar é. as dívidas para cima. Tinha também a renegociação fiscal, lembra? Também teve isso. Não vai ter mais Time mania. esses Os caras escárnios criaram aí. uma loteria para eles ganharem Então, algum dinheiro. isso né? aí não vai ter mais esses escárnios aí que a gente já teve vários, né? Várias vezes os clubes já tiveram dívidas Não diga perdoadas. nunca. Acho que não vai ter mais. Escárnio vindo do Congresso. Não Agora, dá pra se dizer. tiver, se eventualmente tiver, eles vão fazer dívida tudo outra vez. Tudo de novo. É verdade, se perdoar tudo, de novo. daqui Perdoar a 3 tudo. anos, Tá tudo endividado de novo. perdoar tudo, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vão ter times parecidos com o Liverpool. Vão contratar Deus e o planeta É e isso. parcelar em 5 anos. Dane-se. Daqui a 5 anos vamos ver tudo de novo. Ó, o Marcelo Prado Braga. O grande problema de tudo é que presidentes, conselheiros e diretores não são responsabilizados juridicamente. É isso mesmo. Quando começarem a tirar do bolso deles ou eles serem presos, aí deve mudar. Deve mudar no Brasil, né? Até porque no Brasil pouca gente vai presa, né? Essa que é a realidade. Né? Gente, vamos lá. Alguns vão, Tem mas um não rumo- ficam, né? Exatamente. Alguns Tem vão, o mas rumo não ficam. da aposentadoria dos velhinhos aí. Isso. No final das contas, ninguém vai devolver o dinheiro e se 2, 3 forem presos, para dar uma satisfação à opinião pública, vocês acham mesmo que alguém vai ser preso em algum clube brasileiro por Imagina. ter feito alguma negociata? Esquece, gente, velho. Olha é o seguinte, valeu, Fabiani. Qualquer coisa aí, entrem por telefone, por Corinthians fax, é isso, né? por telepatia. Eu tô Qualquer indo pegar coisa o aí. ônibus, até o ponto vai ter mais notícia Isso, pra trazer. se tiver, aí você entra no ar aí, E o pelo estádio- amor de e Deus. o estádio hein? sempre lotado. O que realmente impressiona era pro Corinthians ser o maior clube da América do Sul, junto com o Flamengo em termos financeiros. Não O estádio tenha está dúvida. o estádio está sempre lotado. Os caras criaram, né, uma vaquinha para ajudar a pagar o estádio. Quer dizer, é uma torcida que tem um time realmente. E só tem sacana lá dentro, cara. É um bando de sacana, tirando 2 ou 3. Estacionamento do estádio é uma das maiores brincadeira, vergonhas. vergonhas, cara. Vergonha. Corinthians... e aquilo lá? Já A teve- base. E a E a evasão base? dos ingressos. Ó, a base. Base, evasão dos ingressos, estacionamento. Sobre estacionamento, o Corinthians deve anunciar entre quinta e sexta um acordo com uma nova gestora, pagou a multa rescisória da antiga, 11 milhões de reais, e até o final da semana aqui. vai anunciar. Vamos fazer uma proposta, Itu? Fabiane Pretzel A nova, Park. nova gestora da. Fechado. pra Não, quê? porque dá pra fazer, porque não passa, né? Não passa no conselho. É verdade. Hein? Então, o Corinthians vai vai- direto no core. Vai terceirizar Vamos fazer aqui. o estacionamento Ó, de novo, Já é era isso? terceirizado com uma empresa chamada Índigo, que é aquela Isso. famosa história que a gente comentou bastante aqui, que o Corinthians não recebia R$1. A atual gestão achou mais interessante pagar uma multa de 11 e passar a receber
parte dos valores do estacionamento. Terceirizar... Alguém vai administrar e o Corinthians vai Isso. receber um percentual disso. Exato. O Corinthians abriu o RFP, que eles chamam, que é o Request for Proposals, né? O pedido por propostas em envelope fechado, escolheu uma, alinhou tudo que tinha para alinhar e esse contrato está agora no compliance externo do clube, que fique claro para que seja anunciado. Tá Aqui certo. a nossa proposta. Parabéns a quem tomou essa decisão, e isso é coisa do Stabile. Agora tem que chegar lá na Caixa e falar, não vamos pagar mais esses 18%, porque não dá. Isso é impagável. Quem inventou isso daí é uma coisa absurda. Isso não tem sentido. Qual financiamento no Brasil 18 ao ano? Eu desconheço isso daí. É. Financiamento de casa, porque ali é uma casa própria. 18%. Mas, Quesada, mesmo que o Corinthians diminua isso pela metade, vamos supor, 9% ao ano, não vai resolver o problema do Corinthians. Tudo bem, você dá um alívio ali, mas não vai resolver a sua vida por causa da redução mas do a gestão dos juros. nova tem que trabalhar em todas as frentes. Uma é renegociação Naming de juro, rights. outra é o estacionamento, o name right tá baixo. O Emirates deve sair mês que vem. Então, é isso aí, vai ter que trabalhar, porque tem muita coisa para resolver. Uma última, prometo pro Fabiane. Fabiane, não dá 1 bi ainda, né, do name rights, que era a ideia do presidente. Deve estar fechando em 800 e pouco. 140. Não dá para tentar negociar com essa empresa e pegar 500, por exemplo. Dá 500 agora, a gente já quita, porque se você chegar com dinheiro para quitar, o valor cai também. Acho que 500 a Caixa fecha, viu? Ah, então. Pega Eu esses acho- eu 500, acho que fecha. já tira o Eu fecharia, né? Porque é melhor porque aí é pegar o 500 seguinte, agora do que aí- nada nunca Aí, mais, qual é a né? conta que a gente vai fazer? Digamos que fecha esses 500, certo? Vê se eu tô certo aí, Denis, nessa conta, Pretzel. Quitou o estádio, certo? A partir daí, tudo que entrar do estádio é do estádio. Não precisa pagar mais nada, é do estádio. O Corinthians faz mais de 100 milhões. Faturamento Claro. líquido. É isso, pô. Você imagine todo ano 150 milhões vindo do estádio, 140, 130 que seja. Então, hoje o Corinthians já recebe a bilheteria integral do estádio. Isso foi previsto no último acordo de 2022. Sobre essa questão dos 500 milhões, talvez não faria sentido porque o contrato de naming rights seria de 12 anos, a partir de 26. Então, de 26 a 38. O contrato do financiamento da Arena é até 41. Então, você consegue encurtar o prazo e o valor que o Corinthians trabalha para receber de naming rights é maior do que o valor da Neoquímica Arena. O Corinthians deve 711. O Corinthians trabalha também por um contrato de 12 anos de 70 milhões ano. Então, iria para 840. Então, daria para você pagar o estádio. Óbvio que tem juros envolvidos, mas isso você renegocia. Tem 18 ao mês, esse dinheiro já caiu. 18 ao ano, né? 8 anos. Você consegue Mas mesmo assim- renegociar. O Corinthians teria uma nova fonte de renda e para a Caixa também seria interessante renegociar. Precisa renegociar. Eu acho melhor chegar lá, falar, Caixa, é o seguinte, estamos pagando isso daqui, é melhor pegar isso daqui agora, e aí tem que ter o poder de negociação, entendeu? Porque é o seguinte, se o Corinthians devolver o estádio, vamos criar uma situação dessa, tá, Capri? Devolver o estádio. Hoje o Souza falou que vão criar o maior poupa-tempo do Brasil. E aí a Caixa pega isso daí e cria o poupa-tempo para 45 mil pessoas sentadas sendo recebidas todos os dias para resolver essas coisas de habilitação, essas coisas todas, né? Tem muito o que fazer, documentos, identidade. Você tem que tentar chegar e abater e tirar, até porque aí volta a credibilidade. Agora eu sou presidente do Corinthians, tá? Aí a credibilidade, olha a manchete aqui da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Corinthians quita a Arena Corinthians. Aí sim. Aí sim. Tira o problema da frente. Porque, olha, fazendo essa conta de 18 ao ano, o Corinthians era 700 milhões há 3 anos. 3 anos depois continua 700 milhões? Então vai pagar mais 200, 300 nos próximos anos. Continua 700 milhões? É a conta que a gente fez, Pretzel. Não dá. Daqui a 5 anos pagou 600 milhões. Aí quanto que deve? 700 milhões? 700 com 14, com 18% ao ano é aproximadamente 14, E 15 outra, milhões de juro por ano. Só não contratou jogadores e não aumentou a folha e não deixou de pagar outros clubes por causa do transfer ban. Exato. Senão o Augusto Melo ou até o Osmar Stabile teria contratado 4, 5 jogadores pedidos pelo Dorival e estaria devendo para todo mundo. aí. O acordo do Corinthians com a Neoquímica Arena, que foi assinado em 2022, previa que o clube em 24 e 25 pagasse só juros. Então a previsão é que a partir das parcelas trimestrais do ano que vem, esse saldo devedor abaixe. Né? Você amortiza lá da frente em 24 e 25. O Corinthians nesse ano já pagou 60 milhões para a Neoquímica Arena. Juro futuro, né? Isso. E vai pagar uma parcela agora em setembro e uma parcela em dezembro. Então são mais 60 milhões aí que o Corinthians tem que pagar sem baixar a dívida da Arena, né? Você vai eliminando o juro Tá futuro. louco. Isso é um absurdo. Acabou, Isso é um absurdo.